Por quê? Porque o imposto de renda incide sobre o valor do resgate. Valor do resgate. Todo o resgate, 100 mil. E não sobre o rendimento, como a gente sempre aprendeu em todos os produtos, né? Então, o PGBL, ele é o único produto que o cara paga imposto sobre o principal também. Que louco, né? É o único. Todos os outros que nós aprendemos até agora é sempre sobre o rendimento. Correto? Então, ele paga imposto sobre o total resgatado e não sobre o rendimento. E isso, ó, deixa o cliente nervoso, né? Se você contar um negócio desse pro teu cliente, você tem que ir lá para a porta giratória e sair correndo para a rua, né? O cara senta lá e te pergunta assim, Fabiane, ó, Fabiane, e aí, quanto que eu vou sacar lá dessa previdência minha aí? Aí você fala, pera só um pouquinho. Chega lá na porta giratória e fala assim, ô, guarda, é o seguinte, vou dar uma notícia para aquele cooperado que está sentado na minha mesa. A hora que eu der a notícia, eu vou sair, você trava a porta, engole o controle, não deixa, porque ele vai me matar, vai vir atrás de mim, vai me matar. Então, eu vou dar a notícia para ele aqui, gritar e eu vou sair correndo, tá? Você dá a notícia para ele, fica na volta só depois de uns 30 dias lá na cooperativa, o cara vai te matar, né? Se foi você que pôs o dinheiro dele, esse negócio. Então, esse é o perigo de oferecer o PGBL. Tá? O PGBL tem que ter muito cuidado. Isso acontece muito, viu, meninos? Muita gente que não sabe, vende produto errado, cadastra errado, e isso aqui pode ser um baita problema, viu? Um baita problema, porque não tem jeito. É a tributação, né? E já o VGBL, eles é um produto tranquilo. Ó. Como é que funciona o VGBL? É o mesmo, no mesmo exemplo que a gente fez. Ó, apliquei 90, tive 10 de rendimento. Apliquei 90, tive 10 de rendimento. Tem 100 mil agora. Vou pagar 35%. Só que aqui vai incidir sobre o rendimento. Ou seja, estou pagando 35% de 10. E aí o cara vai resgatar 96.500 líquido. Normal, isso aqui não dá nenhum problema. Então, o VGBL, ele é um produto que te dá menos dor de cabeça, né? O PGBL, presta atenção. O PGBL, quando você for negociar esse negócio, quando você for negociar esse negócio, quando você for vender esse troço, o PGBL, normalmente quem investe, ele já sabe. Ele já quer, ele já conhece esse benefício fiscal. Então, normalmente, quando o cara não entende, você vai oferecer VGBL, não mexe com PGBL. PGBL pode ser um baita problema na sua frente. PGBL só é indicado para quem declara no modo completo, porque ele quer usar o benefício fiscal. Tá certo? Oi, desses 35% aí, é até 35%? Eu vou falar de tributação daqui a pouco, porque pode chegar a 35%. Bom, beleza? Então, olha só, não existe isso de pior ou melhor. PGBL, isso aqui é o lado bom dele. Assim como isso aqui é o lado ruim, pagar imposto sobre o principal. Isso é complicado. Já o VGBL, isso aqui é o lado bom dele, ó. Se é que paga imposto, é do lado bom, mas eles pagam imposto só sobre rendimento. Já o VGBL, isso aqui é o lado ruim, que você não pode aproveitar ele na declaração de imposto de renda. Ok? Vamos ver aqui para frente. Isso aqui tudo a gente já falou, né? Que a principal diferença dele, para quem declara no modo completo, isso tem que ficar na tua cabeça. PGBL, quem declara no modo completo, permite deduzir até 12% da renda bruta anual, né? E o ponto ruim é o imposto de renda incidir sobre o valor total resgatado e não sobre o rendimento. Já o V de vida, para quem não faz no modo completo, né? Porque não permite deduzir lá os 12%. E aqui a vantagem dele, o imposto de renda incidir sobre os rendimentos, como todos os outros investimentos do mercado. Vamos fazer umas questõezinhas aí para ver se vocês entenderam? Ó, responde aí para mim. Isso, ó, bem tranquilo. Um executivo de uma multinacional. Olha, normalmente as questões a gente contando uma historinha. Um executivo de uma multinacional, 45 anos, casado, filho com idade escolar, faz sua declaração no modelo completo. Pronto. Faz a declaração no modelo completo? Qual que é o produto para ele? PGBL. Sempre assim, sempre. PGBL. Declara o modo completo, não tem outro. E deseja investir em um PGBL. Tá certo, já está até te contando aqui.
O máximo permitido que ele poderá utilizar como dedução da base de cálculo da sua declaração de imposto de renda é de 12%. É o máximo que pode. Tá? É o máximo que pode da renda bruta anual dele. Tá? Ah, Wendel, e se eu investir 30% em PGBL, posso usar na declaração de imposto de renda? Não. Só pode até 12%. Você pode até investir mais de 12%. Só que você não vai ter benefício. E aí você pode ter um problema, né? Que eu disse, se for resgatar, você vai pagar mais sem ter tido benefício. Então, nunca é interessante investir mais de 12% em PGBL. Porque você não pode usar o benefício maior que 12%, correto? Então, normalmente, Franciele, ou Neto, se o cara fala assim, olha, eu quero investir 30% em previdência, o que eu faço? Você usa o benefício fiscal? Uso. Então, você aplica 12 no PGBL e 18 no VGBL. Porque você usa o máximo permitido. Nunca vai aparecer nenhuma questão falando para você investir mais de 12% no PGBL, porque não compensa. Porque o máximo que a Receita permite é 12. Então, ele pode investir nos dois. Pode investir nos dois, não tem problema, são planos diferentes. 12%. Mais um aí, ó. Ó, vamos lá. Sobre previdência complementar, trata-se de uma modalidade de investimento com a mesma característica tributária de fundos? Não, diferente, tá, meninas? Aqui é diferente. Então, tipo, não, lembra que eu falei para vocês que nós temos 4 regras de tributação? Falta ver a previdência. A previdência é diferente, então tá errado. Tem como principal objetivo complementar ou mesmo substituir a previdência social? Verdade, isso é um grande objetivo dele. Produto indicado para curto prazo? Parei de ler, né? Porque um plano de aposentadoria não é curto prazo, é longo prazo. PGBL e o VGBL têm estrutura de fundo de investimento e não conta com o FGC? Verdade, isso é verdade, né? Existem 2 modalidades de previdência, a aberta e a fechada, também está certo. Então, estão corretas a 2, a 4 e a 5. A 2, a 4 e a 5. Boa, letra C. Exatamente. Boa, boa, meninos. Mais uma, mais uma. E aí? Eu tenho que dar um chutinho aqui, porque esse progressivo e regressivo a gente ainda vai ver agora, né? Vai ver. Aqui interessante, meninos, é regressiva, tá? A gente vai ver 15 anos. Então, a tabela é regressiva. Então, eu já vou dar uma dica para vocês. Não tem como ser a letra C, tá? Não tem. É porque ele fala tabela progressiva, não é tabela progressiva aqui, né? Tem que ser tabela regressiva. Franciele, por que você acha que é a D? Porque aqui falou que ele faz declaração de imposto de renda no modo completo, então ele precisa Ó, uma falou, parte. ó, beleza. Falou que é modo completo, qual que é o plano para ele? PGBL.
PGBL. Sempre, sempre. Falou, o cara declara no modo completo, que ele está falando, ó, seu cliente deseja se aposentar em 15 anos. Essa data, isso aqui é importante. Para isso, organizou-se para investir 24% de sua renda bruta anual em um plano de previdência privada. Ele é diretor de uma multinacional, 45 anos. Ó, sempre vai falando que a pessoa tem alta renda, ó. 45 anos, assalariado, 3 filhos em idade escolar, você vai ter despesas, né? Idade escolar, declara IR, pronto, declara IR no modo completo. O produto dele é o PGBL, não tem outra conversa, tá? Então, se estiver falando que ele vai investir 100% no VGBL, tá fora, não tem como ser. Porque não, ele não vai deixar, ele quer declarar no modo completo, o produto dele é o PGBL. Então, essa letra B, você pode tirar, porque ela vai falar que aportar 100% no VGBL, nada a ver. Aí fica entre a A e a D mesmo, né? Agora é o seguinte, aporta 100% no PGBL Não. ou aporta 50% no PGBL e 50% no VGBL? 50 porque até 12%, né? Exatamente, é isso. É um peguinha, tá vendo? Ó, as pessoas falam, nossa, é melhor, vamos bota tudo em PGBL, o cara vai ter uma baita vantagem, mas não adianta. 24% não adianta. Ele vai colocar 12% no PGBL, usar o máximo do benefício, pronto, usou o máximo do benefício. Mas ele quer investir 24%. Pode. Só que agora ele vai colocar os outros 12% no PGBL. Usou toda a artimanha ali para fazer um bom planejamento financeiro, né? Um planejamento fiscal bacana. Porque os 12% vai ajudar ele a pagar menos imposto, porque ele tem 3 filhos, ele declara no modo completo, vai ser uma despesa a mais que ele vai lançar e vai pagar menos imposto. E os outros 12% vai ser um VGBL que ele vai pagar quando ele resgatar, imposto só sobre o rendimento. Fechou, é isso. Letra D. Ó, mais uma. A principal vantagem e desvantagem de se contratar um PGBLE, respectivamente. Ou seja, a primeira parte da alternativa é uma vantagem e a segunda é uma desvantagem. Primeiro você olha as vantagens. Onde você acha que tem uma vantagem investir no PGBL? Rapaz, eu tô lendo ainda, a Franciele já tá respondendo, já você é braba, viu? Pegou o negócio. Todo mundo disse, ó. Vamos lá. O V de vida, ele permite deduzir até 12% da renda bruta anual? Não. Não permite, né? O que permite é o P. Então tá fora. Ter isenção de IR em qualquer circunstância? Não, nós não falamos de nada de imposto de renda, não tem isenção. Incidir IR só sobre os rendimentos? Ponto. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Paga imposto só sobre o rendimento. Não pode deduzir até 12% da renda bruta anual da declaração de renda. É verdade, isso é uma desvantagem dele. Então, realmente, letra C. Por que não é a D? Ter garantido e risco de crédito não tem garantia de FGC, não tem, né? Então, bem fácil. Essa é realmente letra C. A turma acertou. Vou fazer um plano de... Então, beleza. PGBL e VGBL. É isso. Agora, a tributação. Vem aí a nossa quarta regra de tributação. Lembrando que quando a gente falou de imposto de renda, nós falamos imposto de renda no mercado de ações é uma regra, imposto de renda no mercado de renda fixa é outra regra, fundo de investimento é outra e previdência é outra. São as 4 regras que você tem que ter, ó, na cabeça. Por quê? Você vai ver mais ou menos de 8 a 10 questões da tua prova falando de tributação. Então, tem que dominar esses 4 assuntos. Os 4. Então, foca bastante. Quando você vê exercício de tributação, foca bastante neles, porque é o assunto, em termos de assunto, que mais cai na prova. É o assunto que mais cai na prova, em termos de assunto. É claro que prova de fundos vai ter 12 questões, mas são assuntos variáveis. Inclusive, algumas questões de fundo falam de tributação. Então, ó, vamos ver aqui, ó, regime de tributação. Ó, quando você vai investir numa previdência, primeira coisa que vão te perguntar, qual é o plano? Se você for vender previdência cooperado, ele vai chegar, olha, o Neto, eu quero fazer uma previdência. Quero fazer uma previdência. É com você que eu contar? Até pode ser comigo mesmo. Primeira pergunta que você tem que fazer para ele é o seguinte, o cooperado, PGBL ou VGBL? Ó, aí você vai perguntar para ele. Aí ele vai perguntar assim para você, Neto, eu não entendo direito.
Qual que é o melhor? Você só vai falar, se perguntar assim para ele, você declara imposto de renda? É claro. Modo simples, simplificado ou completo? Ah, eu declaro modo simplificado. Esquece. Esquece PGBL. Nada a ver para ele. Ah, eu declaro no modo completo. Opa, então a gente pode ter uma conversa um pouco melhor, né? Que no PGBL você pode ter uma vantagem. Mas, meninos, esse produto, digo-se de todo o coração, se a pessoa não entender, eu não ofereço. Eu não ofereço PGBL, porque ela é bem complicada. Vocês viram aí que se o cara resgatar, a pancada é grande, né? E normalmente as pessoas sentam lá na tua frente, Leandro, falando que não, esse dinheiro eu não vou mexer, eu estou aplicando, isso é para minha aposentadoria, isso aí nada me faz mexer, pode colocar no PGBL, é até melhor que eu não resgato. Beleza, aí passa um ano, ele chega lá, olha, Flaviane, eu vou ter que resgatar meu dinheiro aí, porque não sei o quê, meu cachorro, isso, que eu preciso de fazer uma viagem, que eu estou doente, que eu vendi o carro, que eu bati o carro, eu vou precisar de resgatar. Mas você falou que era para sua aposentadoria, que você não mexeria em ideia. Pois é, mas mudei de ideia. E aí, quanto que eu resgato? Aí você vai falar para ela que ela vai resgatar menos do que ela aplicou. Sabe o que ela vai falar? Eu fui enganada. Você não me falou sobre isso. Isso não é verdade. Eu fui enganado, esse banco, eu não aceito, eu vou entrar na justiça aqui, porque tinha que ter me avisado. Como que eu jamais aplicaria em algo que eu vou resgatar menos do que eu apliquei? É assim que funciona. E aí vai ficar sua palavra, outra palavra da mesa, ela tem os documentos assinados. Então, para evitar a fadiga, meninos, é assim, eu tenho 20 anos que eu estou nesse mercado, nunca tive problema com isso. Por quê? Se um cara falar para mim, chegar e falar assim para mim, Wendel, eu quero aplicar no PGBL para ter um benefício fiscal. Eu vou falar assim, ó, você pode usar até 12%. Mas troca uma ideia com o teu contador. Joga para o contador, né? Ô, Wendel, Depois ele vai brigar com o contador dele. Eu não vou ficar explicando, porque você explica, o cara depois vai falar que você não explicou. Eu sei, já vi isso várias vezes. pela sua experiência, por causa do cenário que a gente vive hoje sentou um cooperado lá na mesa e ele tem um LCA e tem um mês com a gente, né? O LCA dele está aplicado. E a gente sabe que em 90 dias ele não tira. E ele queria tirar porque viu uma reportagem aí que o governo está querendo mexer, né, no dinheiro de aplicação. E assim, pela sua experiência, eu fiquei até sem argumento, porque eu falei, não, isso é impossível, mas e ele começou a ficar meio alterado lá, entendeu? Eu falei, não, pera aí, eu vou chamar seu gerente. Aí o gerente falou, não, a gente tem respaldo, não tem como tirar de forma alguma, mas a gente tem respaldo jurídico, né? Mas assim, você acha que é possível isso acontecer, Wendel? Não tem nada a ver com a matéria, mas só pela sua experiência Não, mesmo. não tem mais, né? Lei que não permite o resgate da poupança. Então é só falácia desse povo na Olha internet aqui, aí. ó. Vou te mostrar aqui, ó. Porque existe uma emenda. Aquilo que aconteceu lá na época do Collor, o que foi? O governo, o Collor, na época, emitiu uma medida provisória que permitiu o confisco da poupança. Então, assim, o governo poderia emitir uma nota, um papel, assim, ó, a partir de amanhã resgata todas as poupanças do Brasil. E assim ele fez, resgatou. Reteve, confiscou a poupança do povo para conter inflação, tal. Por quê? Porque ele tinha esse poder. Só que isso aconteceu, foi tão traumático para o país que eles mudaram a lei. Não existe mais a possibilidade nenhuma do Lula, Bolsonaro, seja quem for. Por quê? Porque agora existe essa emenda constitucional lá de 2021, que está no artigo 62 da Constituição Federal, que afirma o quê? Que é vedado a edição de medida provisória que visa o que fala? Que visa a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer ativo financeiro. Ou seja, por medida provisória, ele não faz. A única forma do governo fazer isso, sabe como seria? Ele teria que pedir, lançar uma lei para passar no Congresso com 2 votações, 2 no Senado. Você acha que alguém vai querer fazer isso? E outra coisa, se eu falar assim, ó, vai passar uma lei no Congresso, se eles aprovar, vai tomar seu dinheiro. E aí, cara? Existe. Então, essa possibilidade é zero, zero, zero. Eu recomendo vocês, lá na minha mesa, lá na Caixa, eu imprimi esse trecho da lei.
Então, direto chega alguém lá com esses videozinhos fake que o povo coloca aí, e eu só tiro a lei. Falo assim, olha, eu entendo porque hoje o país está desse fake news em cima de fake news, né? Tudo virou fake news. E a fake news num país onde as pessoas conhecem menos e menos e menos, o potencial dela é muito maior. Solta uma fake news dessa lá nos Estados Unidos, você vê, o povo dá risada. Fala, cara, os caras fez um vídeo assim, bem vagabundo, né? Os caras falam, já aqui no Brasil vira pânico. Por quê? Porque o povo não sabe. Então, o que eu recomendo vocês? Tirem, imprimam isso aqui, coloca na tua mesa. Só que chegar alguém, você fala assim, ó, vou te explicar. Aconteceu isso lá no governo Collor, porque não tinha isso. Só que a lei, hoje, o presidente não tem mais esse poder. Isso poderia acontecer se ele falasse assim, ó, mandasse um projeto de lei, e isso teria que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Primeiro, porque só de falar isso, todo mundo tirava o dinheiro do banco. E segundo, qual deputado, qual senador vai botar o nomezinho dele? Olha, eu provo confiscar o dinheiro do povo. Concorda? Então, sempre tira, ó, só você entrar lá, tira lá um pedacinho desse artigo, está lá, ó, e ele fala exatamente esse texto, ó, é vedado a edição de medida provisória que visa a detenção ou sequestro de bens de poupança ou de qualquer outro ativo financeiro, ou seja, o governo não vai fazer isso nunca mais, né? Isso não existe mais. Tá certo? Obrigado, João. Valeu, cara. É isso. Então, recomendo vocês fazerem, porque eu faço isso. Lá na minha mesa tem. Realmente eu tenho isso aqui mesmo. Quando chega, eu já mostro. A pessoa, porque eu vi um vídeo. Saiu um vídeo agora essa semana, né? Eu quero até analisar, não tive tempo ainda não. Mas eu acho que o Lula falou alguma coisa sobre as poupanças regionais, mas não tem nada a ver utilizar de poupanças regionais, ele quis dizer assim, do dinheiro dos bancos regionais, o BNDES, eu acredito, vou ler a reportagem direito, mas eu acredito que o BNDES, os bancos do Nordeste, o Banco da Amazônia, ele quis dizer o seguinte, vou usar o dinheiro desses bancos, dos bancos, para investir nas regiões, mas não tem nada a ver com poupança do povo, né? E aí os caras fazem um vídeo, editam os vídeos e botam a chancela piscando assim, olha só, cuidado com a sua caderneta de poupança. Aí o povo embarga naquilo, né? E, cara, é foda, bicho, é foda, cara, é foda. A gente trabalha no mercado financeiro. Cara, é muita lambança que os caras fazem, né, cara? Isso é muita coisa. É igual uma vez, né? Quando você estava na época da política, eles falaram assim que os bancos não queriam o Bolsonaro porque... como é que é? Não queriam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro diminuiu o lucro deles em 140 bilhões por causa do PIX, né? Lembra que os caras falaram assim, olha, os bancos não querem o Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro inventou o PIX, e o PIX tirou 40 bilhões dos bancos. Os 5 maiores bancos do Brasil faturam mais ou menos 80 bi no ano. Será que só o PIX tirou 40 bi? As pessoas não pensam, né? Não, cara, não faz nenhum sentido. E outra coisa, pessoal, olha só, o Pix foi a melhor coisa para os bancos. Cara, foi um universo de coisa boa. Sabe por quê? Tinha 1 quilo de gente na informalidade. Tinha 1 milhão, bilhão, milhões de pessoas que não tinham nada em banco. Inventou o Pix, cara, falou assim, opa, todo mundo quer pagar e quer receber em Pix. Então, entrou um monte de gente no mercado financeiro, movimentando conta através do Pix. E aí, o que acontece? Que essas pessoas, elas estão pagando tarifa, tá fazendo seguro, elas estão pagando ali alguma coisinha, que o cara não fica só na gratuidade, alguma coisinha ela tá pagando. O banco achou ruim? Cara, o banco quer mais que as pessoas usem muito Pix, né? Quer que o cara arrebenta. Cara. Entendeu? Assim, mas as pessoas não sabem disso. Eles criam uma narrativa como se para politizar o negócio, né? Na verdade é isso, que com essa divisão do país em dois, tudo virou motivo de política, né? Tudo, dos dois lados, né? Então, sim. E aí os caras começam a apelar, né? Por quê? Fake news, normalmente, ela prolifera bem mais do que a verdade, né? É isso aí, é isso aí. A fake news prolifera muito mais do que a verdade. Eu até fiz, no meu Instagram tem lá um vídeo sobre esse negócio aí do Pix, até fiz, né? Aí teve gente lá que entrou lá e falou assim, você está falando, tipo assim, você está falando, você está pegando notícia da mídia, né? Isso é tudo mentira o que você está falando. Mas não tem jeito, né? Você explica, mas as pessoas querem tampar e querem acreditar nas fake, não tem jeito, né?
Mas lá, ó, vamos voltando aqui, ó. Mas foi bom essa pergunta aí, foi mesmo, viu, João? Ô, Neto? É isso aí. Então, serve para vocês aí. Agora vocês já sabem, né? Recomendo vocês isso, tá? Te imprima lá e deixa lá. Quando alguém chegar, você mostra a lei. Ó, vou te mostrar a lei. Pronto. Não vou ser o que eu tô falando, não. Chance zero disso acontecer. Isso foi uma marca muito ruim para o país. Foi o que o Collor fez, né? Muito ruim. E aí você mora num país que o cara fez isso e ele é senador da República, né? Nunca deixou de perder a eleição por causa disso. Loucura, né? Loucura. O cara não merecia nada, né? O cara que fez aquilo. Vem comigo, ó. Então, se você sempre perguntar PGBL ou VGBL, aí, a segunda pergunta, tabela regressiva ou tabela progressiva de imposto? E aí entra esse detalhe, ó, tabela regressiva, então a gente vai ver que é a tributação dos dois planos. Vamos lá. Primeiro nós vamos começar com a tabela regressiva. Tabela regressiva. Lembra sempre, tabela regressiva porque começa da maior e vai caindo, né? Na tabela regressiva, mesmo, basta eu olhar o quê? O tempo. Ó, vai ver isso aqui, ó. O tempo. Quanto tempo está aplicado? 2 anos? Você vai resgatar? Vou. Então você paga 35%, até 2 anos. De 2 a 4, 30. De 4 a 6, 25. 6 a 8, 20. De 8 a 10, 15. E mais de 10, 10%. É isso. Então, a gente entra nessa dedução, ó. Importa é o prazo, na tabela regressiva. Não importa o valor de resgate, ela é indicada para prazo mais longo. Por quê? Porque ela pode chegar aqui a 10%, ó, com mais de 10 anos. Então, toda vez que falar para você que o cara está com a Previdência e pensa em se aposentar com mais de 10 anos, a tabela dele é a regressiva. Correto? Faz sentido? Porque vai pagar só 10. O imposto aqui já é retido na fonte, o cara resgatou ali, acabou, não tem mais nada o que fazer, igual outra aplicação, não tem aquela questão de come cotas, aqui só paga quando é resgate mesmo, né? Então é um investimento mesmo. Agora, vamos juntar as duas coisas? O plano que ele escolheu com a tributação, vem comigo, olha só. O cara, ele quer esse exemplo aqui, ó, presta atenção para vocês verem se vocês entenderam, ó. 10 anos. Qual que é esse exemplo aqui? O cara, ele quer resgatar um PGBL regressivo que está há 10 anos. Beleza, vamos fazer o resgate para ele? 100 mil reais. 100 mil reais sendo 90 de principal e 10 de rendimento. Beleza. Ó, vamos lá. PGBL. O PGBL, ele tem aquele problema, né? O P de problema. O P de permite 12%, mas é um P de problema. Qual que é o problema? Pagar imposto sobre o total resgatado. Então, ele vai pagar o imposto em quê? Sobre os 100 mil. Do PGBL, não interessa quanto foi de principal e quanto foi de rendimento. Vou pagar em cima do 100, porque é o tanto que eu estou resgatando. Foi isso que a gente aprendeu. Agora, é regressivo? É quanto? 10 anos? É 10 anos, mais de 10 anos, 10%. Ou seja, ele vai pagar imposto, ele vai pagar 10% em cima de 100 mil. Vai pagar 10 mil de imposto. Beleza? Entenderam? Wendel, eu tenho Agora, uma dúvida. foi, Então, tá? por exemplo, ele colocou, vamos supor que ele colocou 100 mil reais, trabalhar com o número redondo. E ele nunca mais aplicou nada, ele só deixou esses 100 mil lá e ficou por 10 anos lá. Teve o rendimento e tudo mais. Ele usou como vantagem a PGBL para ele descontar nos impostos de renda dele. E lá daqui a 10 anos vai descontar 10%, né, em cima aí desse valor de 100 mil. Do principal. Para trabalhar com de tudo. isso, 100 mil. Principal mais rendimento. Mais rendimento. Para trabalhar com valor redondo, vamos supor que o rendimento deu 10 mil, né? Ou seja, ele tem 110 mil. Aí vai descontar, tipo, 10% em cima desses 110 mil. Isso. Então, teoricamente, a única vantagem que tem de ter o PGBL é o fato de descontar no imposto de renda, porque para rendimento mesmo, não é que rendimento, mas assim, porque o desconto dele é muito grande, né? Exatamente. É por isso que a gente fala, Luísa, o PGBL, ele só atende quando o cara for declarar imposto no modo completo, porque
no dia de resgatar, ele toma uma pancada. E isso tem que ter compensado ao longo da vida para ele. Senão, pensa se o cara para aplicar no PGBL nunca fizer a declaração de imposto de renda. Ele só deu um passo para trás. Ele não usou o benefício que ele tinha. E aí vai pagar, vai ser penalizado o dia que ele resgatar. Então tem que ter vantagem, senão não compensa. Né? Ó, beleza, vamos fazer agora o resgate de um VGBL. Qual que é a diferença? Ó, o V, ó. Resgate de um VGBL regressivo com 10 anos. Ó, vamos pensar assim, ó. VGBL com 10 anos, certo? 100 mil sendo... Ó, aqui já muda, porque o VGBL, você paga imposto sobre o rendimento. Igual todas as aplicações, é a diferença. Então, para mim, não interessa os 100 mil, não interessa os 90 de principal, porque o imposto vai incidir sobre o rendimento. Então, ele vai pagar 10 mil, ele tem 10 mil, né, que foi o rendimento que ele teve, 10 anos, 10%. Vai pagar R$1.000. É isso. O VGBL é igual ao outro produto qualquer, que a gente sempre aprendeu, CDB, mesma coisa. Porque ele paga imposto sobre o rendimento. É tabela regressiva? Olha essa tabela. Wender, essa tabela, eu preciso decorar? Não, essa não precisa, que a prova te dá, tá? Essa vai estar lá para você. Vai estar lá para você. Você não precisa se preocupar com ela, tá? Wendel, então são duas perguntas chaves para fazer para o cooperado a respeito da Previdência, né? Primeiro, se ele faz a declaração completa, e segundo, quanto tempo ele pretende deixar lá o dinheiro investido, certo? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Por exemplo, se o cara pensa em investir realmente para longo prazo, aí não tem dúvida, né? É a tabela regressiva que ela é mais interessante. Vamos ver a progressiva agora? Vamos ver a progressiva, ó. A tabela progressiva meninos, a mesma tabela que a gente usa aí para o nosso salário. É a mesma, tá? É a mesma tabela. Aqui, ó, se você tá aí... Só que aqui, na tabela progressiva, que a gente chama ela de compensável, progressiva, ó, regressiva eu começo lá em cima e vou descendo o tempo, né? A progressiva, aí que é valor, né? Eu começo mais baixo e vou subindo conforme eu vou ganhando mais, ó. Então, quem ganha até 1.903, paga zero. Quem ganha, a mesma tabela, o nosso imposto de renda, né? Quer dizer, nosso salário, ó, quem declara aqui, ó, quem ganha até 2.800, paga 7,5, aí vai subindo, ó, até 27,5 para quem ganhar acima de 4.400. Então, nota que aqui, o que importa é o valor do resgate. E o prazo? Não, o prazo não importa aqui, porque eu não falo de prazo para pagar imposto aqui. O prazo é só lá na regressiva. E aqui ela é indicada para prazo mais curto. Por que, Wendel, o prazo mais curto? Porque, olha só, meninos, lembra lá a regressiva de até 2 anos, o cara paga 35%. De 2 a 4, ele paga 30%. Ou seja, essa aqui, o máximo que o cara pode pagar é 27,5%. Ou seja, se o cara tem a pretensão de resgatar com menos de 4 anos, a tabela tem que ser a progressiva. Porque se ele escolhe a regressiva, ele vai pagar mais de 27, ó, até 4 anos. Faz sentido? Então, o prazo mais curto, tabela progressiva. O prazo mais longo, a regressiva, é mais interessante. Vamos ver, ó, o imposto conforme a tabela, não tem como imposto, fato gerador é o resgate. Ó, vamos ver aqui agora, aquele mesmo exemplo que a gente deu lá da regressiva no progressivo. Ó, resgate de um PGBL progressivo com 10 anos. Bora, vamos lá. Primeira coisa, R$100 mil. PGBL vai tributar em cima do 100 mil, né? Não interessa principal e não interessa rendimento. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. O PGBL, o imposto incide sobre o total que ele está resgatando. É isso. Então, não interessa principal, não interessa rendimento nesse caso. Beleza, já achei que eu vou tributar em cima de 100 mil. E o fato de ser progressivo? Ó, progressivo tributa em cima do valor que ele está resgatando e não do prazo. Então, o prazo aqui, para mim, também interessa porque é progressivo. Não é o prazo que vai importar, vai ser o valor. Em cima de 100 mil, quanto vai tributar sobre esse cliente aqui? Qual que é a alíquota do imposto? 27,5?
Quando você olha na tabela, realmente, né? 27,5, né? Ó, acima de 55 mil, ele está resgatando 100, então 27,5. Seria 27.500 de imposto, certo? Certo. Só, meninos, que aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. É o que a prova cobra. Quando é exercício de tabela progressiva. É só isso aqui que a prova cobra. Por quê? Ó, até coloquei um bem destacado aqui para vocês. Ó, abre o olho, abre o olho. Por quê? Na tabela progressiva, desconta sempre 15% na fonte. Wendel, mas tem a tabela aí, a tabela está falando que é 27,5. Verdade, ele vai pagar 27,5, pode vir a pagar. Mas isso vai ser lá na declaração de imposto de renda. Na hora que ele resgata na tabela progressiva, a instituição retém 15% na fonte. E fala assim, ó, amigão, lá em abril e maio do ano que vem, você acerta as contas com o Leão. Eu vou reter 15% aqui, porque depois você vai colocar outras rendas, vai colocar recibo de médico, dentista, e lá você acerta as contas com o Leão. De repente, você até pega de volta isso aqui, ou você vai pagar mais. Então, não dá para você cravar o quanto o cara vai pagar. Não dá. O que a gente sabe é o seguinte, na tabela progressiva de previdência, o cooperado, o cliente, o contribuinte, o beneficiário vai sempre pagar 15% na fonte. Mais os 27,5? Não, 27,5 seria o imposto total, mas na fonte é só 15. Desconta 15 na hora. E lá no imposto, a gente vê lá na hora de declarar. Ele vai acertar as contas com o Leão. Igual é nosso salário. Nosso salário também, a gente não paga 27,5 na largada. Fica retido 15% na fonte. Depois é que você vai acertar as contas com o Leão lá. Aí, às vezes, você paga, às vezes você restitui, às vezes ele devolve mais. Entendeu? Entenda que a previdência aqui, nesse caso, é como se tivesse como se fosse um outro emprego seu que você recebeu uma renda na tabela progressiva. O nosso salário, ele é regido por essa mesma tabela. Nós recebemos de acordo com essa tabela aqui, ó. E na fonte é sempre 15%. Sempre 15% na tabela progressiva. Tava aí então bem, moço, esses 15% aí. Olha só, meninos. A única coisa da tabela progressiva, a única coisa da tabela progressiva que vocês têm que saber é que desconta 15% na fonte. Só isso. Só. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na tabela progressiva, eu vou ignorar esse quadro aí e vou lembrar que é só 15%. Exatamente. Agora, na fonte, né? Que é o que a prova vai perguntar para vocês. A prova não vai cravar que você vai pagar aqui, ó, eu vou pagar zero. Por que não? Porque 15% na fonte, ele vai sempre descontar 15% na fonte. Esse quadro, ele vai servir de base na hora que a pessoa for declarar o imposto, que ele vai ver quanto que ele recebeu durante o ano todo, para saber quanto que ele deve lá. Por isso que na Previdência, assim como no nosso salário, fica retido sempre 15%. Ela retém 15% para depois você acertar as contas com o Leão. Tá certo? Na fonte, sempre 15%. Sempre. Basicamente isso, Luísa, que você falou. Ignora esse quadro. Ignora. Porque não vai vir nenhuma questão te perguntando isso. As questões vão sempre te perguntar quanto que é o imposto de renda na fonte da tabela progressiva. Aguenta que nós vamos fazer os exercícios, vocês vão ficar mais craques. Ó, resgate de um VGBL progressivo. VGBL não me interessa o total. Interessa o principal? Não. Me interessa o rendimento. Não é isso? Progressivo. Beleza. Vou aplicar aqui, ó, em cima dos 10 mil. Do mesmo jeito. 15% em cima desses 10 mil. Na fonte. Exatamente. Aqui é tudo que a gente já explicou, né, para vocês. Ó, olha o abre o olho aqui, ó, o que a gente fala, ó. Caso o participante opte pela tabela progressiva, ao realizar um resgate, ele será tributado uma alíquota de 15% na fonte. A diferença, ó, Neto, Luiz, ó, a diferença era apurada na declaração de ajuste anual. Só isso. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, que nós já falamos.
Pergunta para vocês: posso mudar o regime de tributação da minha previdência? O que vocês acham? Eu posso mudar? Eu estou na progressiva, quero mudar para regressiva. Estou na progressiva, posso mudar para regressiva? Posso? Bruno diz que sim. Eu acho que não. Mas é só da progressiva para regressiva, ao contrário, já não pode. Como é que você sabe disso, Bruno? Ainda, já estudei algumas vezes por CPA, só que nunca fiz a prova. Aí. Olha aí, ó. Tudo que você não deve fazer na vida, né? Estudar para CPA e não fazer a prova. Agora vai, agora você vai fazer. Agora, se Deus quiser, a prova está até marcada. Ah, tá vendo? Ó, não façam como ele, né? Isso. Ó, meninos, só é permitido alterar de tabela progressiva para regressiva. Wendel, agora eu tô louco, agora eu vou mudar. Como é que eu vou lembrar disso? Só pode mudar da progressiva para a regressiva. Como assim? Vamos lá. Por que que o inverso não pode? Vou te mostrar agora, Luiz, ó. Regra. Você não vai esquecer. Meninos, pobre para rico. O que vocês acham? Pode, Flaviano? Com certeza. Não só pode, como todo mundo quer, né? Todo mundo pode, todo mundo quer migrar de pobre para rico, né? Ou seja, de P para R. De progressivo para regressivo, pode. É de pobre para rico, todo mundo quer. Exatamente, pode. Olha o emoji aí, ó. Pode. Agora, de rico para pobre, não, ninguém quer. Estou fora, né? De rico para pobre, não. Por isso, lembre-se que a tabela regressiva ela é definitiva, né? Lembre-se também, ó, das letras da sequência do alfabeto, de P para R, está na sequência, ó, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, está na sequência, né? É isso, é isso. E aí, por que não pode? Regra, né, do produto. Porque, veja bem, ô, Luísa, pensa bem lá, o cara está na tabela regressiva. Na tabela regressiva, até 2 anos, o cara vai pagar 35%, não é isso? Não é isso a tabela regressiva? Você escolheu? Certo. Certo? Aí, ele escolheu a tabela regressiva. Está rodando, na hora que ele fez, ele pensou em longo prazo, mais de 10 anos para pagar só 10%, mas aí com menos de 2 anos ele resolve falar assim, nossa, vou precisar de resgatar. E agora, como é que eu faço, hein? Eu estou na tabela regressiva. Então, peraí. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mudar para progressiva, porque a progressiva, o máximo que ela me cobra é 27,5. Vou migrar agora. Todo mundo migraria. E aí a Receita fala assim, ó. Nananina, não. Você não vai pagar, você vai pagar os 35, né? Para largar de ser otário. Por que você não escolheu o plano certo? Ela não deixa, né? A minha é progressiva, mas acho que compensa mais a regressiva no meu perfil. Luísa, a regressiva só vai compensar, você tem que pensar bem, porque ela compensa se você deixar no longo prazo, né? Tem que pensar em 10 anos para lá. É assim, meninos? Dependendo das circunstâncias, não compensa nem se sacar. Melhor você arrumar um empréstimo, deixar o dinheiro guardado, arrumar outro dinheiro, mas não mexer. Que, aliás, é um grande objetivo, né? Vamos fazer umas questõezinhas? Ó, vem comigo aqui, ó. Um investidor aplicou o recurso, eu vou ler aqui para vocês, ó. Um investidor aplicou o recurso num PGBL, sempre importante ver o plano. Na tabela progressiva, saber o plano e a tabela é importantíssimo. E permaneceu ativo no plano por 15 anos. O tempo é importante. Ao efetuar o resgate, qual será a alíquota de IR na fonte? Olha isso, ó, na fonte. E aí? O bom é que a Luísa é a mais chorona. E a primeira a responder e a primeira que acerta. E aí, como é que você faz com uma pessoa dessa? Ela já sabe o negócio, mas está chorando. Luísa tinha que ser produtor rural. Produtor rural é o cara que mais chora na face da terra. Eu estava lendo e ela já respondeu. Você está doido. E aí, mas pergunta para ela. Tá certa, olha isso.
Ó, vamos lá. Meninas, previdência, as coisas chaves, é isso, essas bobeirinhas, saber que PGBL é interessante para o modo completo, que ele pode usar até 12% da renda bruta anual e que tributa em cima do rendimento. Em cima do rendimento, não, em cima do total resgatado. Essas três coisas. Que o PGBL permite usar até 12%, é para quem declara no modo completo, e o imposto incide sobre o total. É isso. VGBL. O que importa no VGBL? Quem não declara no modo completo, quem não declara no modo completo, esse cara vai pagar imposto sobre o rendimento apenas. Tá? Basicamente isso. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Ó, é um PGBL, ele quer saber qual alíquota será resgatada na fonte. Então, vamos lá, algumas coisas. O PGBL na fonte, meninos, ele quer saber na fonte. Então, o PGBL, ele vai sempre tributar sobre o total. Né? Tributa sempre sobre o total dele, juros, rendimentos, tudo mais. Então, eu já sei o seguinte, que é um PGBL, então, ó, quando fala 15% sobre os rendimentos apenas, está fora, porque ele tributa sobre o total. Onde estiver falando que é só sobre os rendimentos, tá fora, né? Beleza. Tem aqui, ó. Dá até para a gente colocar a tabelinha. A tabelinha tá aqui, ó. É um PGBL tabela progressiva. Então, tá lá a tabela para você ver. 15 anos. Ó, aqui nem me interessa. Por quê? Porque é tabela progressiva. O tempo não interessa para a tabela progressiva. A tabela progressiva é valor. Então, esquece o tempo aí. Não, tá aqui só para te enrolar. E aí a tabela progressiva, só que ele quer saber na fonte. Na fonte é sempre, ó, esquece a tabela, porque na fonte é sempre 15%. Então, na verdade, vai tributar 15% sobre o principal investido e sobre os rendimentos, e sobre o total. Exatamente, letra A. Por que não é a B? 27,5 caso seja superior ao teto da tabela progressiva. Ó, isso, se você olhar na tabela, tá certo. Só que olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando na fonte. E na fonte, eu já falei para vocês, é sempre 15. Tá? Ó, 10% sobre o principal investido. Aqui, se fosse VGBL, né? Se fosse VGBL, seria isso aqui mesmo, né? Se fosse VGBL, aqui se fosse tabela regressiva, né? Se fosse regressiva. Aí seria, sim, 10% sobre o total. 15%. Isso. Mais uma. Tentem fazer aí. Vai, Luísa, responde primeiro. Calma aí, que agora que eu vou ler a questão. Responde que o povo está só esperando você responder. Na fonte? A, B, C, D, D. A, B, C, D. A maioria foi de D, né? Vamos ver? Um investidor contratou um V. Aí o VGBL, você tem que lembrar. Fez um único aporte no plano, certo? 12 anos depois, importante, decide resgatar o total, resgatou tudo. Como será a tributação, considerando que o regime de tributação foi a tabela regressiva? Ó, já marquei os 3 pontos importantes da questão. É um VGBL, tabela regressiva com 12 anos. Cara, não tem erro, né? Ó, vamos lá. Incidirá IR sobre os rendimentos com alíquota de 10. Tá certo, é isso mesmo, né? Lançados na declaração de ajuste? Não, senhor. Tabela regressiva é na fonte. Isso, o cara paga ali, acabou, não tem mais o que fazer, chorar, lançar lá no IE, pretendo devolver, vou... Não, tanto é que ela é chamada de tabela definitiva.
Na tabela regressiva, desconto é igual um fundo, é igual o CDB, é igual esses títulos aí. Pagou o imposto, acabou. Você não pega isso mais nunca de volta. Então, não lança na declaração de imposto de renda isso, tá? Então, tá fora. Incidirá sobre o valor total resgatado? Não, por quê? Porque o VGBL não é sobre o valor total, é sobre os rendimentos. Pronto, já tá fora. Incidirá IR sobre o valor total resgatado? Pronto, tá fora também, porque não é. Sobrou a letra D. Incidirá IR somente sobre os rendimentos? Boa, certo, porque é um V. Com a alíquota de 10% na fonte? Sim, por quê? Porque é 12 anos. 12 anos é mais de 10. É isso. É isso. Bem fácil, letra D. Essa tabela cai também, Wendel, ou só a progressiva? Ou essa aqui a gente tem que saber, questão dos anos aí, Não, porcentagem? isso aqui você não precisa, porque ela aparece lá, ela tem lá para você ver. Vai estar lá, material auxiliar. Você clica lá e vai estar lá a tabela, as duas tabelas. Beleza. Esse. O que você indica para esse cliente aí? Simplificador VGBL. Tabelagem de tributação. VGBL regressivo, que é o tempo. Em 15 anos. li errado. É todo mundo de D, né? Ó, o cliente que busca um plano de previdência complementar, além de optar pela modalidade, deve optar pelo regime de tributação. Ó, tem exceção de linguiça aqui, né? Qual a sua indicação para o cliente que vai se aposentar em 15 anos? Pessoal, o cara quer se aposentar em 15 anos. Primeira coisa que você já lembra é a tabela para ele. Qual que é a tabela melhor para 15 anos? Regressiva, tá falando de Regressivo. prazo, né? Pronto, já matou. E olha só, é a tabela regressiva. Então, onde tem progressivo, você já elimina da tua frente. Ó, progressivo, progressivo, tá pronto. Porque 15 anos a gente já sabe, é melhor regressivo. Aí ele fala assim, que ele não declara IR no modo completo. Eu disse, cara, se ele não declara no modo completo, esquece PGBL, tira da frente o PGBL. E vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? A questão, ela vai te contando o que você tem que marcar. Só ter calma para não trocar, para não errar. Bora! Então, meninos, basicamente, o principal conteúdo é esse, tá? PGBL, PGBL e os dois planos de imposto. Acabou. É isso aqui. Agora, aqui, normalmente vem outras duas questões, nessa parte agora aqui, que a gente vai ver agora, que são as características. Por exemplo, vou investir em previdência. Tem risco? Tem. Quais são? Ó, primeiro, o risco de crédito da seguradora proprietária. Você investe ali, você está pondo o seu dinheiro na mão de uma seguradora, né? É isso, é um seguro. E o risco de mercado dos ativos que compõem um fundo de previdência. Exatamente. Porque como que funciona? Como é que funciona a estrutura de uma previdência? Olha que interessante, para vocês não confundirem. Ó. Você tem aqui a pessoa que está investindo. A pessoa pega o dinheiro dela e bota na mão de uma seguradora. Certo? Pus isso na mão de uma seguradora. A seguradora, ela precisa fazer esse dinheiro render, né? Então, quando você aplica na previdência, você põe o dinheiro na mão do segurador. E essa seguradora, ela vai constituir um fundo exclusivo. O que é um fundo de investimento exclusivo, né? Que é que a gente chama de FIAs, Fundo de Investimento Especialmente Constituído. É um fundo. Esse fundo exclusivo, porque só tem um cotista. Um cotista. Quem que é o cotista? A seguradora.
Então, todo o dinheiro que o cara bota na seguradora, a seguradora manda para esse fundo, para fazer o cara trabalhar e fazer o dinheiro render. É isso que ela faz. E o que ela cobra? Ela cobra a taxa ali de administração, ela cobra a taxa de carregamento, é isso que ela ganha, tá? Então, basicamente, é isso que esses caras, assim funciona um plano de previdência. Então, o cara assume o risco de crédito no calote da seguradora e o risco de mercado dos ativos que compõem o fundo de previdência. Lembrando que previdência não tem FGC. Então, basicamente isso. Taxa de administração tem em previdência? Tem demais, meninos. É a mesma igual de fundo. É um fundo, só que esse fundo aqui não é igual àqueles do modo simples. Esse é um fundo especialmente constituído para fins de previdência, né? Então, tem essas particularidades. Mas sim, paga taxa de administração, percentual ao ano, recolhido diariamente, é aquela mesma ideia, tá? Previdência tem uma outra taxa que não tem, que a gente ainda não viu, que é essa famosa taxa de carregamento. Exatamente. A taxa cobrada para carregar o plano. Isso. O que é isso? Por exemplo, ó, essa taxa, olha, come parte do valor aplicado antes mesmo do dinheiro entrar no fundo. Ou seja, se você investe R$100 e a taxa de carregamento é de 1%, apenas 99 serão de fato investidos. Exatamente. Então, é a taxa que a seguradora cobra para carregar o plano. Se você tem lá uma taxa de carregamento de 1%, igual ele falou aqui, todo o aporte que você fizer, 1% vai para essa taxa de carregamento. Então, todo mês, por exemplo. Isso, se você fazer um plano mensal, todos os aportes que você faz, você vai ter que pagar esse 1%. Já vai, é uma despesa. A taxa de carregamento tem 3 formas de ser cobrada. Pode ser cobrada antes do cara entrar, quando ele está entrando. Pode ser cobrada depois, post-antecipado. Pode ser cobrado. Isso é bem negociado, tá? Bem negociado isso aqui. É interessante essa post-antecipada, ou seja, ser cobrada depois. Como é que ela funciona? Você entra num plano de previdência, Franciele, e o plano fala assim para você: olha, Franciele, o meu plano, a taxa de carregamento aqui do nosso plano de previdência funciona assim, ele é post-antecipado, ele é posterior. Eu só faço um provisionamento aqui. Fica provisionado. Se você ficar 5 anos, depois de 5 anos, se você sair, você não paga nada, zero. Agora, se você sair antes dos 5 anos, aí eu te cobro. Todos os meses que você ficou. É uma forma de reter o cliente, para deixar o cliente sair. Esses certo? 5 anos aí, por exemplo, ele é subjetivo. O cara Não, é uma combinação entre eles, por exemplo. Tem plano que o cara fala que é 2 anos, tem uns que fala que é 3, tem uns que fala 4. Basicamente, cada plano é um plano, não existe uma regra. Tá? Tá. Isso é negociado. Lembrando que se for cobrar a taxa de carregamento, vai ser sempre sobre o valor original do aporte, o valor que ela pôs lá. Porque esse dinheiro, ao longo do tempo, vai rendendo. Então, não pode cobrar a taxa de carregamento em cima de juros e rendimentos, né? Vai ser sempre sobre o valor original que ela aportou. Portabilidade. A gente aprendeu o negócio de portabilidade, né, meninos? Aprendeu com telefone, não foi? Todos nós já passamos por todas as operadoras de telefone. E depois veio agora as portabilidades de banco, né? O cara pode portabilizar, por exemplo, o crédito habitacional dele. Isso tudo aconteceu. E previdência? Também pode. Exatamente. Previdência também pode fazer portabilidade. É o direito que o participante tem de transferir o saldo do seu plano para outro plano. Verdade. A portabilidade é interessante para quem deseja taxas menores, rentabilidade maior, por exemplo, né? Pode ser interna ou entre bancos. Ela é aqui muito importante, portabilidade, meninas, é um processo sem custo para o beneficiário. A ideia desse cara não pode cobrar nada, não existe nada a ser cobrado. A única cobrança permitida em portabilidade é a taxa de carregamento de saída. Se houver, aquilo que eu falei, você entrou no plano de previdência agora, ô Franciele, e o do plano você combinou assim com a seguradora, eu vou ficar aqui com você por 5 anos. A seguradora, se você ficar 5 anos, eu não te cobro taxa de carregamento. Mas aí, no segundo ano, terceiro ano, você resolve fazer uma portabilidade para outro banco. Ora,
não está te cobrando porque você está fazendo uma portabilidade. Está te cobrando porque você está saindo antes do prazo. Correto? Aí a cobrança não é de portabilidade, está cobrando porque você está saindo do plano. Então, portabilidade não tem taxas, tá? Aí eu pergunto para vocês, portabilidade, ó, só é permitido fazer portabilidade de PGBL para PGBL ou de um VGBL para outro VGBL. Ó, fiz uma portabilidade. Há uma carência de 60 dias para você fazer uma nova, tá? Tem que esperar 60 dias para fazer de novo. Não é permitido efetuar para investidores ou beneficiários distintos. Eu tenho uma previdência, quero transferir a previdência para o meu filho. Posso fazer uma portabilidade para ele? Não. Eu só posso com o mesmo CPF, né? Você não pode fazer uma portabilidade. Eu tenho uma previdência no Banco do Brasil. Quero fazer a minha portabilidade para o Sicoob. Mas no Sicoob está no nome da minha mãe. Pode? Não, pode. Só do mesmo CPF, né? Não pode portabilidade. Ó, muito interessante, ó. Planos de tributação regressiva não podem ser portabilizados para progressivo. Vamos ver aqui, vou explicar uma coisa para vocês aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Transferência de planos, ó, previdência. Explicar na prática aqui para ficar mais claro para vocês. Você tem uma previdência no Banco do Brasil e você tem uma no Sicoob. Aliás, meninos, previdência também, eu queria falar isso para vocês. Ele é um baita. O melhor argumento para você vender previdência é o fato de considerar ele como uma estratégia de sucessão, tá? Sucessão patrimonial, de planejamento, né, de planejamento financeiro, familiar, usar ele como uma estratégia de sucessão. Como é que significa? Qual que é o grande objetivo? Às vezes, você tem um cooperado e o cara tem 5 milhões aplicados, ou todo o dinheiro do cara está aplicado em LCI, LCA, né? Ó, LCI, LCA, LDC, certo? Cara, o que acontece? Se esse cara bater a caçuleta, morrer, né? Ir para a cidade, ir para a cidade dos pés juntos, né? Vestir o paletó de madeira, partir dessa com a melhor, né? Isso. Arrancar mandioca pela raiz, né? Se esse cara for fazer isso, o que acontece com esses 5 milhões dele, Fabiane? E aí, suponhamos que esse mesmo cara que tem 5 milhões aplicados na cooperativa é um cara que tem esposa dependente dele, tem 3 filhos, né? Tá uma baita despesa ali por mês, é que ele que banca tudo. Mas aí que foi? Morreu. E aí, agora? O que vai acontecer agora? Só com processo judicial. A esposa vai lá agora e pega o dinheiro. Pega? Não. Os bancos fazem assim, ó. Lá, plá, travou, minha amiga. Você só vai pôr a mão nesse dinheiro o dia que vier vai ter Inventário. que fazer o inventário dos bens, o chamado espólio do morto, né? Isso. Então vai ter que fazer. Eu tenho que pagar as escolas do meu filho, tenho que pagar tudo, supermercado, eu não trabalho, cadê? Eu preciso de dinheiro. Só lamento. Quando o inventário ficar pronto, a senhora saca. Cara, não tem o que fazer. Aí ela vai atrás de um advogado. Aí, advogado, vocês conhecem, né? É uma raça daquelas. O advogado não tem a menor pressa. E outra coisa, o advogado passa a ser, nesse exato momento, o 4º filho dele. Ah, advogado, 4º filho. É o mais um herdeiro, porque vai levar 20% do dinheiro dele. Além de imposto, né? ITCMD, né? Imposto de transferência causa morte. Então, esse cara vai pagar. Olha só, arrumou mais um filho. Quem que é? O advogado. Então, o que é sempre um argumento de vendas para você vender previdência? Aí, é você falar para o seu... Ó,
nós estamos sujeitos à morte, estamos sujeitos a isso. Você tem uma família linda que depende de você. Se você vier a faltar por um motivo ou outro, eles só vão colocar a mão nesse dinheiro aqui depois de inventário. Inventário no Brasil é 6 meses, é 1 ano, 2 anos. Se tiver um enrosco, se o cara tiver um filho fora, então, meu amigo, esquece. Rapaz, o cara lá tá de boa, parece, olha, eu também sou filho do falecido. Ih, meu amigo, aí a ex-mulher entra, aí entra outra, aí a decepção, aí vem um advogado do outro. Fica, é um rolo. Não sai nunca esse inventário. Isso aqui, às vezes, chega a passar fome. Precisa de pessoas ajudarem. O que recomenda? Que ele deixe parte em PGBL. Ou PGBL, né? Se for o caso. Por quê? Porque planos de previdência não entram em inventário. Ou seja, porque a lei entende que ele é como se fosse um seguro. Então, uma vez que o cara morre, a aplicação dele que está em VGBL, em PGBL, os beneficiários que ele indicou vão lá e vão sacar, como se fosse um seguro. Não entra em bloqueio judicial também. Não entra. Porque é considerado um seguro, né? É claro que isso tudo está dentro de uma regra, porque de vez em quando aparece uns imbecil de juiz aí, que dá ganho, né? Já aconteceu isso no país aí. Então, assim, mas dentro do normal, é isso mesmo. Então, então você fala assim pro cara, você tem 5 milhões. Faz o seguinte, bicho, bota 500 mil aqui no VGBL. Por quê? É uma aplicação que você paga imposto sobre o rendimento, né? Igual as outras aplicações, mas você está amparando aqui sua família, caso você falte. Vendemos uma previsão assim, a conta dele estava em bloqueio judicial, exatamente. Então, agora, bem cuidado, tá, Luísa? Porque ele aplicou todo o valor em PGBL, Deus é pai, meu Deus. E o dia que ele for sacar esse dinheiro? Ele já sacou, mas ele queria, ele pediu para ser PVGBL. Ele tinha ciência. Porque, se eu não me engano, para ele a VGBL não se encaixava. Eu não lembro por quê, porque não fui eu que vendi. Eu só fiz a tratativa. E tem eu não sei se é todas as instituições que é assim ou se é uma regra do produto. E tem uma carência para você sacar de 60 dias ou 180 dias, se eu não me engano. Ele não pode sacar o valor total. Aí eu sei que a cada 60 dias, mais ou menos, não lembro agora o prazo certinho, ele sacava toda vez 200 mil. E ele tinha que sacar direto, porque na conta dele estava bloqueado judicialmente. Entendi. No caso dele é um caso bem atípico, né? Bem atípico. Ele pode ter ficado com medo do VGBL entrar num bloqueio. Ele botou no PGBL, que é menos arriscado. Mas bacana, esse é um argumento, tá? Um argumento sempre você fala assim para o cliente, cara, não deixa, bota um pouco de previdência, que se acontecer alguma coisa com você, sua família saca. E vai viver até sair o inventário, tá? Agora, o que eu disse para vocês, ó? Banco do Brasil, eu tenho uma previdência aqui, tem uma no Sicob, né? Tem uma no Sicob. Posso ter duas, beleza. No Banco do Brasil, a minha previdência é um PGBL. E PGBL com tabela regressiva. Já no Sicob, é um PGBL também, tabela progressiva. Aí, eu descobri que lá no Banco do Brasil, ele me cobra 1% de taxa de administração, me cobra 1% de carregamento, e o Sicob, quando eu trabalhava aí, né, meninas, eu não sei se ainda está essa taxa, mas era 0, cara, o Sicob é o melhor plano de previdência que tem, viu? De administração e meio de carregamento. Ou seja, o Sicob está bem mais barato, né? Para o cara que vai pagar menos. Posso fazer uma portabilidade do Banco do Brasil para o Sicob? Posso fazer assim, ó? Pegar todo o meu saldo que eu tenho no Banco do Brasil e jogar lá na minha previdência? Pode, ué. Todo mundo acha que pode? Realmente é mesmo. É um PGBL para o outro PGBL. Pode. P para P, de V para V, pode cruzar os planos que eles são diferentes. Só que tem um detalhe, meninos. Pelo Sicob não ser banco, considerado como banco, é uma
Não, cooperativo? não. O plano é o mesmo. PGBL é o mesmo plano. Você pode fazer essa portabilidade. De P para P. Só por que nesse caso que não pode? De Porque rico, ele é regressivo. de rico virar para pobre pode? Ah, é verdade. Não pode. Por causa da tabela de imposto. Você não pode sair da regressiva e ela virar uma progressiva. Não pode. Então, por isso é que não pode. Então, se estiver falando para você que a tabela é regressiva, você não pode migrar ela. Agora, eu posso fazer o movimento contrário, né? Agora, do Sicoob para o Banco do Brasil, posso. Porque eu posso mudar de P para R. Certo? Então, um detalhe para não esquecer, tá? Oi, Wendel, a questão da tabela regressiva e progressiva, o que muda nela é a questão do imposto, né, que vai incidir sobre o resgate. Então, por exemplo, para mim, se eu deixar o meu dinheiro, o rendimento, independente se for progressivo ou regressivo, vai ser o mesmo. Então, o ideal seria, por exemplo, se eu estou na progressiva, eu vou esperar, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, e aí, tipo, depois eu posso mudar para regressiva, ou essa questão da progressiva e regressiva, ela também vai interferir no meu rendimento? Sabe por quê? Se você migrar, eles zeram a contagem. Você começa do zero. Entendeu? Você está na tabela progressiva. Aí depois de 5 anos você quer migrar para a regressiva? Pode, pode. P para R pode. Só que você não entra na regressiva como se você já tivesse 6 anos. Você entra lá zerando. Porque senão todo mundo fazia essa jogada, né? Então a Receita sabe disso. Então ela não vai deixar você fazer isso. Vocês recebem, a Secov paga uma parte lá quando você faz a previdência aí? Paga para vocês? Sim. Então, meninos, não tenha dúvida, tá? Todos vocês têm que ter isso. Apesar, um PGBL, mas é o único investimento que vocês vão fazer na face da terra que já te dá, por exemplo, você aplica 2% lá na Previdência e a cooperativa te dá 2%, é a única aplicação na face da terra que já te dá 100% na hora. Na largada, você já sai ganhando 100%. Como é que você larga? Não quero mexer com isso. Agora, como você está deixando dinheiro? Você está rasgando dinheiro. Você está deixando de ganhar. A cooperativa te dá dinheiro para você guardar dinheiro. Olha que louco, né? Então, pode perder isso, né? Não pode perder esse benefício. E aí eu conto para vocês a minha história. Lá na Engecred, eu saí tem 2 anos, né? E eu tinha lá a Previdência. E a minha era tabela regressiva. E a cooperativa pagava parte também. Então, eu sei que se eu resgatasse, por causa da tributação, que é a tabela regressiva, por causa que eu perdi a parte que a cooperativa estava me pagando se eu resgatasse. Não resgatei, está lá até hoje, sabe? Vai ficar guardado lá o dinheiro. Eu só vou poder resgatar depois de 2029. Então, vai ficando guardado lá. Então, mas, tá vendo qual que é o objetivo? O objetivo da Previdência é isso mesmo, você levar a longo prazo. Muitas vezes, se você aplica a curto prazo, você pode ter um problema. Mas, assim, para você não ter medo de vender Previdência, por exemplo, lá na Caixa, cara, quando o cara quer fazer Previdência, que você vai oferecer, cara, para não ter erro, faz isso, ó. PGBL com tabela progressiva. Tá? Ó, Natanel, na minha vez foi assim, pegava 2% do meu salário e comprava 2. Ou seja, Natanel, você ganhava 100% na largada. Né? Ó, VGBL progressivo. Sabe por quê? Porque o VGBL, o cara vai pagar imposto sobre o rendimento. E tabela progressiva é 15% na fonte. Né? E o resto, depois ele vê lá com a receita que ele vai pagar. Tá? Resgate, ó, quando você vai resgatar, pode ser em formato de renda, resgate ou programado. Você pode transformar aquilo em renda, resgate ou programado. Acho que aqui faltou uns slides, né? Vocês têm na apostila, não tem? Deixa eu abrir aqui. Peraí, antes da gente voltar aqui. Tem tipos de renda, pagamento único, renda mensal vitalícia. Eu vou falar isso aqui para vocês. Uhum. Como a gente conversou um pouquinho mais, a gente vai extrapolar um pouquinho aqui do tempo, tá? Não gosto, mas
Abrir aqui. Não sei. Está aqui, eu esqueci de colocar aqui para vocês. É os tipos de renda, né? Isso aqui, ó. Obtenção de renda é possível por meio das 3 alternativas. Pagamento único. Agora é o seguinte, está na fase de juntar o dinheiro. Beleza, quando você está juntando dinheiro, você está, né, acumulando. Vai chegar a hora de você começar a resgatar. Ó, chegou, fiquei 20 anos guardando, agora eu quero começar a receber. Você pode tirar um pagamento único, sacar tudo. Você pode transformar isso em renda vitalícia. O que é renda vitalícia, ministro? O que é algo? Quando você fica sócio vitalício num clube, o que significa? Que você vai ser sócio até Morrer. até morrer, não é? Exatamente, para sempre, né, Luísa? Isso vai ser um sócio vitalício até você morrer. Então, tem como você pedir para a seguradora contratar a renda mensal vitalícia. O que a seguradora vai fazer? Ela vai transformar o saldo que você juntou lá, vamos supor que você juntou R$1 milhão. Aí ela vai fazer uma expectativa de vida de acordo com a tabela atuarial lá que tem, né? Vamos fazer que eu falo assim para você, olha, a média de vida do brasileiro hoje é 80 anos. Então, você tem 1 milhão. Hoje você tem 45 anos. Então, é o seguinte, 45 para 80 anos, falta 35 anos, você tem 1 milhão. Eles vão falar assim, olha, com esse valor aqui, eu consigo te pagar R$3.000 por mês. Vitalício. Beleza, ele faz o cálculo e vai te falar assim, ó, R$3.000 por mês vitalício, Flaviane. O que significa agora? A partir de agora, eu aceito. Pode ser, segurador, eu quero renda vitalícia sem deixar para herdeiro, renda vitalícia R$3.000 por mês, beleza. O cara recebe um mês, 3 mil. Aí no segundo mês, o que acontece com ele? Ele morre. Olha só, tinha 1 milhão, só pagou 3 mil. Com quem fica o dinheiro dele agora? Com a seguradora. O dinheiro dele fica com a seguradora. Wendel, como assim? O cara juntou a vida inteira 1 milhão, recebeu só um mês e vai ficar com a seguradora? Sim, porque ele escolheu a renda vitalícia. É como se ele fizesse uma aposta com a seguradora. Ele imaginou o seguinte, cara, eu não vou morrer com 80 anos, eu me conheço, eu vou morrer com 120 anos, eu me conheço. E aí, se ele morresse com 120 anos, a seguradora teria, sim, que cumprir, pagar para ele muito mais do que 1 milhão. Muito mais do que R$1 milhão. Só que a seguradora fala assim também, beleza, amigo, eu topo esse desafio, só que se você morrer um mês depois, o dinheiro é todo meu. Isso. Porque, na verdade, o que o cara entrega o dinheiro dele tudo. Seguradora, toma o meu dinheiro. É seu, não quero mais ele. Só quero que você me pague R$3.000 por mês até eu morrer. Isso, bom. Ah, Wendel, mas por que ele não passa para os herdeiros? É possível? É possível. Só que, por exemplo, se esse cara que tem 45 anos resolve passar para o filho dele de 15, por exemplo, a seguradora vai olhar agora, não mais para ele, vai olhar para o filho dele que tem 15 anos. Aí ela vai falar assim, eu até aceito colocar teu filho aqui como seu beneficiário na renda vitalícia. Só que aí, amigão, você não vai receber mais 3 mil por mês, não. Eu vou te dar só R$1.000 por mês. Porque se você morrer, eu tenho que continuar pagando R$1.000 para o teu filho, até ele morrer. Entendeu? Basicamente, o que eu quero que vocês entendam aqui que a prova cobra, né? Que é o mais importante. Renda vitalícia. Morreu? Ó, tá escrito, ó. Renda vitalícia. Morreu? Em caso de falecimento, o benefício será totalmente cancelado e os beneficiários não terão direito a receber essa renda. Tá? Então, renda vitalícia é isso. Outra renda, a por prazo certo. Aqui é a mesma coisa, recebendo benefício, né? Depois que você acertou ali que você quer receber,
Só que a renda com prazo certo, ela é o contrário da vitalícia. Se o cara morrer, os beneficiários têm direito ao recebimento da renda até o término desse prazo. Então, você fecha lá com a seguradora, eu quero receber todo o meu 1 milhão em 20 anos. Pronto. Quer receber o meu 1 milhão em 20 anos. O segurador fala assim, ó, 2 mil por mês. Se o cara morrer no meio do caminho, a família vai continuar recebendo até os 20 anos. Então, são formas de se receber, né? É o exemplo dos mil, entendi. Ó, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero que vocês peguem na cabeça. Tem várias outras modalidades de renda e tal, tá? Mas o mais importante que a prova cobra é o vitalício. Aí você lembra, se o cara morrer na renda vitalícia, dinheiro, esquece, ele não pega. Agora, por prazo certo, ele está dando certeza. Esse é por prazo certo. Se você morrer, o dinheiro é seu. Esse é um detalhe bem importante, tá? Tem outras... Wendel, você falou que na vitalícia não tem como ele transferir lá, né, o recurso. Mas aí você deu o exemplo de R$ 1.000, que aí, tipo, por exemplo, o filho dele poderia receber. Isso. É uma variável da renda vitalícia. Igual eu falei, se você pegar lá, tem dezenas de formas de você fechar isso lá com a seguradora. Mas a prova não cobre todas. A Previdência, ela tem uma forma muito grande de você exemplificar os tipos de renda, os tipos de benefício, deixa para a esposa, deixa só para o filho, deixa para os herdeiros, não deixa, prazo certo, prazo mínimo garantido, tem um monte, mas isso a prova não cobra, a prova só vai cobrar 2 tipos, ou ela é vitalícia ou ela é por prazo certo, tá certo? Então, vitalícia, se morrer, a prova, por exemplo, não bota lá que é vitalícia estendida aos herdeiros. Vitalícia vai estar lá. Vitalícia, morreu, dinheiro da seguradora. Prazo certo, morreu, fica para os herdeiros, tá? Estou dando exemplo, Lígia, que tem diversos tipos de renda, mas a prova não cobra isso, porque é muito detalhe, tá? A prova cobra mais o básico. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, antes da gente ir, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui a questão que eu quero mostrar para vocês. A gente já viu. E para isso, é a última coisa que eu quero cobrar de vocês. Acho que a gente já fez. Já fez. Essa questão. Essa questão aqui que eu não passei para vocês. E aí, o que vocês acham que é? B. Ó, beleza. Normal que vocês escolham a letra B. Vou explicar para você. Previdência são 2 momentos distintos, tá? Tem um momento que o cara tá juntando dinheiro, não é? Você não está guardando? Começa lá, vai aplicando. Esse é o momento que a gente chama de diferimento ou de acumulação, certo? Nesse momento aí, Franciele, se o cara morrer, o dinheiro vai para os herdeiros, beleza? Porque ele ainda não começou a usufruir do dinheiro, do recurso que ele juntou, ele ainda não acertou as contas ali com a seguradora. Então, aquilo ali, naquele momento, é só uma aplicação, um seguro dele. Se ele quiser resgatar, ele resgata. O dinheiro é dele ali, ninguém tasca.
Se ele morrer durante a fase que ele está juntando, o dinheiro é da família, é dos herdeiros, aí não tem o que falar. Tanto é que eu falei para vocês, é usado como uma prevenção para não entrar em inventário. Tá? Então, a única alteração... Agora, quando ele senta lá com a seguradora e decide se aposentar com aquele dinheiro, começar a receber o benefício, aí é que ele vai escolher a forma, e aí pode ser até que o dinheiro não seja mais dele, ele ceda o dinheiro para a seguradora. Aí vai se depender do plano que ele escolheu. Beleza? Então tem que sempre deixar isso bem claro. Se estiver na fase de juntar o dinheiro, não tem outro jeito. O dinheiro vai para os herdeiros. Sempre, sempre assim. Tá? Os beneficiados. Começou a receber, aí depende do plano. Então, sempre isso. O que ele está falando aqui é que esse cara, ó, o Zé Dias, ele contratou um PGBL há 3 anos, um depósito único de 200 mil. E ele escolheu a tabela regressiva, que é essa tabela aqui, né? Que a gente já escolheu. Certo. José Dias veio a falecer recentemente. Ó, o cara morreu. Recentemente, o seu saldo deverá ficar com seus herdeiros. Verdade, ó, igual a gente falou. Agora, a alíquota de imposto de renda a incidir será de quanto? Beleza, o que vocês fizeram? Vocês vieram aqui olhar na tabela, né? Vocês vieram aqui olhar na tabela. 3 anos? Ó, peraí. 3 anos. Foi 3 anos? Ó, 3 anos está aqui, Wendel, 30%, né? Sim. Só, meninos, que tem uma coisa aqui, né? A Receita Federal, nesses casos, quando o cara morre, ele na fase que ele está juntando, ela fala o seguinte lá na lei. Ó, o máximo que eu vou cobrar quando é tabela regressiva, o máximo vai ser de 25%. Eu nunca vou cobrar mais que 25%. É porque eu estou com dó ali da viúva, dos filhos, né? Então não cobro mais de 25%. Por isso que, nesse caso, a resposta é 25%, tá? 25%. Ok? Então, lembra sempre, ó, o cara morreu ali na fase que ele está juntando, é a tabela regressiva, os herdeiros vão ficar com a grana? Vão ficar. E o máximo que a Receita cobra é 25%. Bacana no caso de herdeiro? Beleza? É só um passo aqui para vocês não esquecerem mais esse assunto. Depois eu vou mandar umas questões dessa aqui para vocês verem, que hoje um aluno me mandou uma questão assim. Vamos voltar aqui. Estamos fechando, meninos. Ó, vamos fazer umas questõezinhas aqui, as últimas, tá? Para a gente ir embora, que a gente já fez. Responde aí para mim. Às vezes perguntou, não vai dar para a gente, vou ter que ir numa missão ainda, vou pegar o meu moleque aqui. Com Deus aí. Valeu, uai, Netão, vou pegar seu moleque. Ó, vamos lá. Tem um plano de previdência durante o período de diferimento, o participante corre o risco de crédito de quem? Da seguradora, né? A gente falou sobre isso. Crédito cano calote da seguradora. Ó, fazendo junto aqui com vocês, que a gente andar um pouco mais rápido, tá? Seu cliente decide investir num PGBL. Ao escolher o fundo, a seguradora deve levar em consideração as taxas que podem impactar na rentabilidade. Dentre elas, a administração, carregamento e performance. Tá? As 3 taxas que são possíveis ali em previdência. Ó, olha aqui. Ao realizar uma portabilidade em previdência, os recursos do investidor serão entregues à nova seguradora. Então, o cara vai fazer uma portabilidade, vai entregar o dinheiro dele com um novo banco, uma nova seguradora. E aí? Vai deduzir o imposto de renda? O que vocês acham? Não tem imposto de renda. A portabilidade foi feita para o cara não pagar nada. Sem a cobrança de imposto de renda? Sim, não vai cobrar imposto não, né? Após a devida cobrança da taxa de portabilidade, que bobagem, não existe essa taxa. Que deverá obrigatoriamente possuir uma taxa de administração menor? Não, talvez o cara não está indo por taxa de administração, talvez ele está indo por rentabilidade melhor. Então, não tem essa obrigatoriedade. O cara vai se ele quiser, né? Olha esse. Marco Antônio, preocupado com a sua aposentadoria, investiu em uma previdência privada do tipo PGBL.
Na fase de diferimento ou acumulação, decide fazer uma portabilidade de seu novo plano para outro PGBL. Opa, pode, né? PGBL para PGBL. Ele não está falando tabela, então pode. Onde o titular é sua mãe. Pronto. Matou aqui, né? Onde o titular é sua mãe. Pode, meninas, fazer uma portabilidade dele para a mãe dele? Não. Não pode, né? Não é pior. Não pode, de jeito nenhum, né? Não é permitido realizar a portabilidade entre participantes distintos. Não pode trocar dele para a mãe dele. Certinho, deixa eu ver aqui. Isso, certinho, meninos. É isso. É isso. Basicamente isso. Wendel, só ficou uma dúvida. Quando Oi. ele faz a portabilidade, a questão do tempo que ele ganha relacionado ao desconto de imposto de renda, ela zera, começa de novo? Quando ele faz a porta, não, não. Se tu mudar a tabela, não zero, tá? Se a tabela Tá, beleza. continua tudo igualzinho. Beleza, meninos? Ó, vamos lá, então. Ó. Outra coisa aqui. Que a gente já falou, né? Olha só vocês aqui, ó. Esperando. Liguem as câmeras aí, quem puder. Cara, só 23 pessoas, hein, que finalizou aqui. Falei assim, vocês são os guerreiros mesmo. Guerreiros e guerreiros que são pela Alana. Até a Alana, ó. Larissa acordou agora, pôs o relógio para despertar. Despertou, 10 para as 11. Está acordada ali agora, ó. Ó, estudando para a prova na semana que vem. Olha só, Santo Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu não estou entendendo nada. Ixi, é uma desgrama, né? Olha só que desgrama, né? Não estou entendendo nada. Ó, ainda bem que você... Olha só, ainda bem que você não gasta tempo estudando conteúdos que têm poucas questões da prova. Olha só, né? Olha o cara de desespero. Vocês vão ver isso lá, né? Vocês vão ver o tanto de questões que vão aparecer lá. Eu fazendo a prova. Oh, peraí. Ó. Eu fazendo a prova. Achei a pegadinha. Ih, não tinha pegadinha. É porque eu errei mesmo. Teve saído aqui, não. Antes de fazer a prova, você está lá abraçando a Ambima. Ai, Ambima, sua linda, né? Fazendo a prova. O cara que acertar a vassoura na Ambima. Esse aqui é foda. Ai, ai. Ó, olha, uma estrela cadente. Vou fazer um pedido. Ó, Catarina, estrela cadente. Qual que é o pedido? Faz aí, então, ó. Quero passar na prova da Ambima sem precisar estudar. O que acontece com a estrela cadente? Dá meia volta para o espaço. Volta. Não, isso não dá. Realmente, né, mesmo? Ela vai Aí dar. não dá, né, professor? Não dá, sem estudar, faz até a estrela cadente voltar, né? Luísa, temos só mais uma aula? Não, Luísa, acaba hoje, né? Olha isso, né? A Luísa nem contou direito. Ó, quiser, ó, você mesmo se prejudica, né? Querer fazer prova sem estudar, você mesmo se prejudica. Ó, o cara está cerrando do lado que ele está, o jumento, né? Olha isso. Olha essa. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, vai, estuda só por simulado, você consegue. Vou lá só fazer um simulado, para que estudar aula, ouvir os áudios doendo, que bobagem, vou fazer um monte de simulado aqui agora, vai dar certo. Cuidado, porque olha só quem pode estar soprando no teu ouvido e você não está vendo, ó, o camurão, coisa ruim, tá? Ai, estuda só por simulado, não ouve os áudios doendo, não. Faz os exercícios da apostila, que bobagem, vai dar certo. Ó, o camurão está soprando nesse teu ouvido, né? Ó, esse aqui dói, né? Quem já viveu isso aqui, ó, faltou uma questão, acertou 34, 68%. Olha a cara da Carminha, olha, meu Deus, é triste. Mas pode acontecer, né, amigo? Tem que levantar a cabeça e tentar de novo. Agora, essa aqui é massa, né? Ó, reação do pessoal do trabalho quando você chega lá aprovado. Olha isso, você chega lá no trabalho, quando você chega lá contando, e aí, como é que foi? Passei. Ó, todo mundo só acenando. E aí, Alana? Ó, parabéns aí, Alana. Parabéns, Rainara. Ó, passou, hein? Oh, show de bola. Cara, tem sensação melhor que essa, viu? É mais ou menos igual o cara tá aqui, ó. Show de bola, meninos. Ó, aqui a gente já falou com vocês como é que tem que ser, ó. Vamos lá. Só recapitulando aqui nossos últimos. Nós já assistimos as aulas. Beleza. Então, fica aqui. Beleza. Fazer os exercícios de cada módulo visto. Fazer os exercícios, corrigir com os áudios enviados no WhatsApp.
Vou mandar todos para vocês amanhã, o resto. Jogar no Kahoot, né, os módulos que você estudou. Ouvir os áudios no Telegram. E na fase final, que vocês já vão entrar, aí é simulado, meninos, fazer um monte de simulados. Vou mandar o simulado para vocês, a minha prova real. Vou mandar o link das lives do YouTube que corrige esse simulado. E aí é só ajustar uma ponta ali ou outra. Aqui está o meu canal aqui no YouTube.